E aí, tu vai sentar aqui? O teu vínculo, Algida, então, é com a pós-graduação. Só com o PPG-HCE. Ok, seu irmão? Olá, pessoal, boa noite. Senta aqui. Em nome do programa de pós-graduação em História, Cultura e Especialidades, eu vos dou bem-vindas ao lançamento do livro A Ditadura Militar no Ceará, um balanço historiográfico, de 1964 a 2024, de Ana Rita Fonteles, Ayrton de Farias e Edmilson Maia Júnior. Para iniciarmos os trabalhos, eu irei apresentar o professor Altemar Muniz, chefe de gabinete do reitor, que terá a palavra. Obrigado. Boa noite, pessoal. Normalmente eu costumo ficar em pé para poder falar com vocês, mas aí o Samuel já mandou eu ficar quieto para poder filmar, então desculpem de falar sentado com vocês. Primeiro, eu acho que nós estamos de parabéns por termos essa obra tão importante pelos autores que estão sendo trabalhados aqui, porque é uma discussão que, infelizmente ou felizmente, a gente sempre tem que voltar à tona. Me lembro que quando foi em 1994, eu fazia a seguinte questão: por que é que a gente precisa ficar lembrando desse golpe, se o importante não seria estar hoje falando da democracia e das conquistas que nós conseguimos com a democracia? Na minha opinião, o golpe era uma coisa para ser, talvez, relegada, esquecida, para que a gente pudesse exaltar aquilo que era importante. Já naquele momento, e isso de uma certa forma se fortaleceu, na minha opinião, era a necessidade da gente exaltar a conquista da democracia, que tem como o fim daquela ditadura, de uma forma oficiosa, a eleição de Tancredo no Colégio Eleitoral em 1985 e principalmente a promulgação da Constituição de 1988. Eu achava que eram esses referenciais que precisavam ser lembrados. Isso eu pensei em 94. Só que o tempo me demonstrou que, infelizmente ou felizmente, nós nunca podemos esquecer os golpes, nós nunca podemos esquecer o que vivemos na ditadura. Porque bastou se distanciar um pouco de 1985, pessoas passaram a ter coragem de falar coisas que em 1985 ninguém tinha coragem de falar. A gente pensa às vezes que o fascismo ele é completamente derrotado, mas ele, dentro daquela perspectiva das memórias subterrâneas, elas ficam guardadas e ficam meio que na clandestinidade, até que elas vejam momentos conjunturais adequados para que essas ideias possam aparecer. E, infelizmente, o que nós estamos vendo no mundo é que isso não tem se resumido somente ao Brasil. Quase todos os países do mundo hoje têm seus movimentos fascistas em crescendo. E o que é que isso tem sido provocado? Principalmente pela migração pelo estrangeiro. Então, o contato com o outro faz com que isso comece a aflorar. E até em países que têm a boa prática de recorrentemente falar da conquista da democracia, como é o caso de Portugal, que todo ano faz um festejo pela Revolução dos Cravos, hoje você tem um movimento fascista em crescendo a ponto de o movimento fascista ter a terceira bancada de deputados hoje em Portugal. Então, infelizmente ou felizmente, nós sempre temos que lembrar o que ocorreu para não ser esquecido. Dizer que isso é uma batalha de narrativas, isso é um sofisma, porque não há narrativas, há sim documentos que se quer esconder, depoimentos que se querem que sejam relegados ao esquecimento. E livros como esse de vocês são fundamentais para a gente cada dia reafirmar a nossa determinação
a nossa opção pela democracia. Eu sou de uma geração em que nós, em 1984, fomos às ruas exigir eleição direta para presidente que tinha sido cassado ao povo brasileiro em 1960. E eu era um jovem de 17 anos de história, de 17 anos de idade, né? Porque a idade é uma história, né? Eu tinha 17 anos naquele momento. Então, aquele garoto que faz o segundo ano do segundo grau, ele, de repente, se vê num movimento que muda completamente a vida dele. Isso era abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira, ainda em abril, foi derrotada, e eu continuei aquele movimento, agora como movimento estudantil, e passei a fazer parte do movimento pela eleição de Tancredo, no colégio eleitoral, e entrar no movimento estudantil. Então, a Direta Já foi um marco da minha vida, eu posso até dizer que foi antes ou depois. Isso tudo para dizer para vocês que não podemos esquecer, não podemos deixar de lembrar, não podemos fazer com que o que foi feito nesse país, não só durante o período da ditadura, mas principalmente pelos que lutaram para acabar com ela, seja ouvido e cada vez seja mais forte. Então, em nome aqui da administração, né, da Universidade Estadual do Ceará, a gente parabeniza os autores, né? Nos colocamos à disposição para outros momentos, em outros espaços, né? Que possa ser feito para a gente divulgar o livro e os trabalhos que estão postos aí. E, acima de tudo, a Universidade Estadual do Ceará está fazendo 50 anos esse ano. E a gente vai realizar um evento em que nós vamos trazer pessoas importantes para falar sobre o papel da democracia na defesa do Estado Democrático de Direito. Eu não posso adiantar muita coisa, porque está tudo ainda na parte das negociações, mas serão nomes nacionais, muita repercussão, que virão aqui na Universidade Estadual do Ceará fazer uma conferência sobre essa temática, tá? Então, parabéns aos autores, parabéns pelo mestrado acadêmico de História, Espacialidades e Culturas, e vamos juntos fazer aquilo que é fundamental. A universidade só existe com democracia, com liberdade. Abraço e parabéns. Esqueci também de falar uma coisa, gente. Eu estou aqui desde 8 horas da manhã, certo? Esse cargo exige que você chegue antes e saia depois do reitor. E eu tenho hoje uma filha de 2 anos, que é a Dilma Marielle, e eu tenho uma menina de 3 meses, que fez agora dia 10, que é a Yasmin. Então, infelizmente, eu não vou poder ficar até o final, né? Mas até onde o BIP aqui do celular não aceitar, não me chamar, estarei aqui com vocês. Belíssimo nome. Parabéns. Eu sou historiador e professor aqui no PPG-HCE. Antes de passar a palavra para o professor Samuel, coordenador do programa, eu gostaria de reforçar que esse evento é uma importante parceria institucional e de pesquisa que vem se construindo entre os programas de pós-graduação da UES e da UFC. O programa de pós-graduação em História, Cultura e Especialidades, PPG-HCE da UES, o programa de pós-graduação interdisciplinar em História e Letras, PPGIHL da UES, e o programa de pós-graduação em História, PPGH da UFC. Essa parceria contempla a realização conjunta de eventos acadêmicos e visa fortalecer o debate crítico e as trocas intelectuais, e que seja o início de tantas outras. Vou passar a palavra para o professor Samuel, coordenador do programa. Você quer o meu microfone? Eu vou ter que trocar aqui de lugar. Deixa eu ficar naquele lugar. Tá. Então tá bom. Eita. Essa luz está desagradável, né? Não? Vamos trocar aqui. Tu quer meu microfone? Boa noite, pessoal. Fico feliz de ter não vou dizer um auditório completamente cheio, mas com um público bom, né? Queria saudar os professores da graduação e da pós, né? Então vou começar aqui pelo que está aqui na ponta, que é o professor Alisson, a professora Vera, o professor Guerra, a professora Dora, que é do nosso programa, a professora Valéria, que é bivolt, né? Tanto do programa
do PPG-HCE como da graduação, e a professora Vera, da graduação, e sim, cadê Gleudson? É bom, o professor Gleudson que está aí, deve ter dado uma saidinha, inclusive eu falei com ele. Então agradeço, né? A gente não existe sem a graduação e sem a pós também, né? Mas a graduação, reforçando o que a CAPES diz e que a gente leva muito em consideração, a importância de uma articulação permanente, até porque a pós só existe com a graduação. Primeiro os alunos precisam fazer uma graduação para chegar à pós, né? É óbvio, mas a gente reforça. Cumprimento também os alunos da graduação, né? Não vou mencionar para não deixar alguns de fora, vou mencionar apenas os da pós, que é mais fácil porque são em menor quantidade, né? Tem Gisele, tem Brígida, que é ouvinte, né? Mas está tentando aí o processo seletivo. Tem Emanuel, que está ali. Kíria, só vinha Lígia, mas sabia que não era. Ariane e... Estou esquecendo alguém? Não, né? Então, cumprimento, agradeço. Agradeço ao Temar, que, apesar de ter uma agenda muito lotada, conseguiu prestigiar aqui o nosso evento. Veio a caráter, né? Igual o coordenador, sempre muito alinhado. A gente sempre anda muito alinhado, eu e ele. Né? Agradeço de antemão aos colegas, mas que já são, de certa forma, amigos, né? Ana Rita, em particular, com quem eu divido a minha função lá de professor colaborador do PPGH da UFC, o professor Ayrton de Farias, que estou conhecendo mais de maneira mais próxima agora, mas que já vi andando pelos eventos da UFC. O professor Edmilson aí nem se fala, a gente tem se encontrado aí pelas reuniões da própria GPQ, né? Então aqui eu estou para falar rapidamente sobre o programa, dizer que inclusive a gente está num processo seletivo e esses eventos eles têm um caráter de tentar reforçar a cultura de eventos, que eu acho que ainda precisa ser reforçada na UES e no curso de História, né? A gente tentar retomar pelo menos na medida do possível, se não uma vez por mês, mas a cada 2 meses, e tentando trazer pessoas de fora do Ceará, né, que é importante, de outros circuitos, e que com um pouquinho de paciência e com jeito a gente consegue recursos, né? Tudo uma questão de organização. E temos que aproveitar os tempos favoráveis, né? Apesar de dificuldades, mas a gente tem conseguido. Então, eu sou Samuel Carvalheira, né? Eu estou como coordenador. Altemar é o vice, mas também é o chefe de gabinete da reitoria. Então, por isso que fiz questão que ele abrisse o evento, né, como representante da reitoria, que inclusive vai estar presente na nossa sede no dia 26, às 14 horas. Todas e todas estão convidados e convidadas, que a gente vai fazer a inauguração da nossa reforma que foi feita e também dos equipamentos, não vou dar spoiler, mas de um equipamento que a gente lutou bastante e agradeço ao Temar, que ele foi o verdadeiro soldado para conseguir, porque as questões de compra de equipamento, um coordenador tem menos força política e institucional do que um chefe de gabinete para conseguir. E ele, eu acho que da lista dos programas de pós do Proequipamentos, que era o edital, a gente foi o primeiro. Inclusive, hoje estava todo mundo ainda falando em nota fiscal e eu disse, já recebemos nosso equipamento. Não no intuito de mostrar vantagem, mas de dizer que o que parecia inacreditável chegou. E posso dizer que é um equipamento muito importante e que vai ser inaugurado pelo reitor, juntamente com as autoridades do programa, que agora temos 2, que é o chefe de gabinete e o diretor do DGEP, que é o professor Rodrigo, que também não pode comparecer, que tem muitas atribuições. Então, pelo programa, eu tenho a dizer que temos 3 linhas de pesquisa, já andei perambulando pela graduação,
Então tem muitas lives da gente que falam das linhas, só vou dizer os nomes e falar um pouco do processo seletivo e depois já devolvo para a Naldinei, que vai apresentar nossos palestrantes, né? Mas aí temos espaço, eu sempre falo na ordem alfabética, que assim ninguém fica com raiva, né? Espaços, sociedades e experiências, que é, digamos assim, a linha mais inovadora do nosso programa, porque trabalha com o conceito de espaços, né? Então, procura articular a história, mas com a noção de espaço, seja ela um espaço urbano, seja um espaço rural, ou até num espaço num âmbito mais subjetivo, mas pensando a noção de espacialidade, né? Ou seja, enfatizando um pouco além apenas do recorte espacial. A segunda linha, linguagens narrativas e subjetividades, né, que trabalha as diferentes formas de linguagem, cinema, artes, imprensa, música, né? E temos aqui a professora Valéria e o professor Gleudson, da de espaço não temos, porque inclusive 2 estão afastados em pós-doc. E a terceira linha, não vou dizer a última, a terceira, da qual os poderosos fazem parte, o coordenador e o vice, né, a linha Poder, Instituições e Memórias, e a professora Dora, que é nossa professora do programa, e que trabalha é uma linha bem diversa, né, trabalha tanto com instituições, como com história oral e memória, o campo no qual eu atuo, movimento estudantil, movimentos sociais, né, e história política também, da qual o Altemar gosta bastante, inclusive organizou o primeiro GT, né, de História Política que aconteceu aqui. E, atrelado a isso, já temos a confirmação do professor Rodrigo Pato, né, que virá para a nossa aula inaugural do próximo semestre. Então, a gente já ajustou a nossa agenda para que ele pudesse ser o palestrante ministrante da nossa aula inaugural. Então, assim, a gente tem essas 3 linhas de pesquisa, que a gente procura ter um equilíbrio de professores e a gente procura fazer com que os eventos sejam multilinhas, né? Ou seja, que eles perpassem as linhas e que todos os professores possam participar. E temos a nossa seleção que está em curso, já estamos na análise dos projetos que devem ser divulgados no resultado no dia 22, e, em seguida, a definição dos horários das entrevistas, e aí o calendário, o resto está no nosso edital, né? Mais informações vocês encontram no nosso site, no nosso Instagram, tudo é PPGHCE, né? Então vocês podem encontrar mais informações. Não vou me alongar, mas queria agradecer mais uma vez a graduação, a UES, representada aqui pelo professor Altemar, e mais uma vez aos colegas. Então, Naldinei, devolvo para você. E obrigado. Sim, cumprimentar o professor Naldinei, que é o nosso faz tudo, nosso professor visitante, e que tem me dado uma ajuda, assim, desde carregar água, ligar a tomada, a embarcar nos meus delírios de filmagem e de postagem. Então, não vou nem dizer um braço direito para não deixar o esquerdo desfavorecido. É um apoio realmente muito presente. Então, obrigado, Naldinei, e devolvo para você. Pode ficar aí. Bem, vou fazer uma rápida apresentação das credenciais dos nossos convidados, da professora Ana Rita aqui. A professora Ana Rita Fontinelles Duarte é professora associada 4 do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, ministra de disciplinas nas áreas de Teoria da História e Prática de Ensino na graduação. Integra as linhas Cultura e Poder e Memória e Temporalidades no programa de pós-graduação em História do UFC, é membro do corpo docente do mestrado profissional em História, Prof. História, fez estágio pós-doutoral na Universidade Federal Fluminense, é doutora em História Cultural pela UFSC e mestra em História Social pela UFC. Possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela UFC e tem experiência nas áreas de História e Gênero, História das Mulheres, Gênero e Comportamento na Ditadura Civil-Militar no Brasil. Atualmente coordena o Grupo de Pesquisa e Estudos em História e Gênero, GPEG da UFC. O professor José Ayrton de Farias é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense,
mestre em História pela Universidade Federal do Ceará e licenciado em História pela Universidade Estadual do Ceará e bacharel em Direito pela UFC. Autor de livros didáticos, foi professor por anos de vários colégios e faculdades, bem como da rede pública do Ceará, e desde 2017 ministra aulas no Instituto Federal de Educação do Ceará, UFCE. Estuda a ditadura civil-militar, focando na luta armada das esquerdas. Nos últimos anos, passou a pesquisar a atuação de grupos de extrema-direita no processo de abertura do regime ditatorial. Tema de seu estágio de pós-doutorado na UFC em 2021-2022. O professor Edmilson Alves Maia Júnior possui graduação em História pela UFC, mestrado em História pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor da Universidade Estadual do Ceará, em Quixadá, na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, FECLESC, desde julho de 2008. Tem experiências e trabalhos escritos publicados nas temáticas Memória, História Oral, Narrativas, Autobiográficas, Ensino de História, Teoria da História, História Contemporânea, História do Tempo Presente, a Ditadura de 1964 a 1985 e Mídias e Sociedade. Realizou entre fevereiro de 2017 e março de 2018 estágio pós-doutoral na pós-graduação em História da Universidade Federal do Ceará. Atualmente é coordenador do projeto de extensão Fontes Históricas da Ditadura, do curso de História da FECLESC, desde 2018. Faz parte do corpo docente do mestrado profissional em Ensino de História da Universidade Federal do Ceará desde 2020. E está coordenador do mestrado acadêmico interdisciplinar em História e Letras, o MIL, desde junho de 2024. Que é o programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará, situado na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, na cidade de Quixadá. Bem, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença, eu vou passar a palavra para a professora Ana Rita e pode deixar que eu vou ficar controlando o tempo. Ótimo, vai me Valeu. avisando, né, não? Vou avisando. Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer o convite do programa de pós-graduação em História da UES, em nome do Samuel, desse querido colega, né, com quem a gente partilha, além de trabalho, também boas histórias, né. Queria também saudar a mesa, só tem colegas, né, amigos, pessoas que são companheiras de trabalho, colaboradores de primeira hora também, né, produtores de ideias, né, de pensamento, então, gente com quem a gente conta e caminha junto. Queria saudar também a plateia, os professores do programa, vários colegas, vários amigos, reencontros, né. E aí eu fiquei pensando, né, uma apresentação, eu vim lançar, na verdade, eles me chamaram para lançar um livro e eu, de gaiata, vou lançar 2. Embora hoje eu faça lançamentos de QR Codes. Vou explicar tudo isso para vocês. Eu acho importante a gente contar um pouco como é que a gente vem trabalhando, né? Como é que a gente faz do limão à limonada no Brasil, no âmbito da pesquisa e no âmbito da divulgação científica também, né? Então, assim, eu sou pesquisadora desse período, né, da ditadura militar há 25 anos. Mas eu entro nas discussões sobre ditadura pelo viés do comportamento, né, das transformações do comportamento durante os anos 60 e 70, da questão das mulheres, do gênero e tal, né, o que me leva depois à questão da resistência também protagonizada por essas mulheres através do movimento feminino pela anistia. No ingresso na UFC, eu não sei se vocês têm muita noção, mas assim, quando a gente entra, né, claro, os professores aqui vão ter, mas nem todos têm essa experiência ainda. Quando a gente entra, eu estava comentando isso com a Ayrton agora há pouco, a gente vira meio que plataforma, né? Porque você vai orientar, claro, as coisas com as quais você tem afinidade, relação mais próxima, mas você acaba também orientando trabalhos os mais diversos. E nesses 15 anos em que eu estou na UFC, né, no Departamento de História, eu vi esse movimento, né, em torno dos estudos sobre a ditadura crescerem, né, exponencialmente. E
não sou só eu que oriento trabalho sobre ditadura lá, a gente tem outros colegas também, né, a depender dos recortes, assim, venho trabalhando muito conjuntamente com os professores Jailson, Meise, né, Regis e outros sobre a ditadura, mas acabei também, de alguma forma, formando essa rede, recebendo esses orientandos, participando de bancas, e por conta da temática da ditadura e por esse trabalho também, conhecendo colegas em todo o Brasil, indo para os eventos e me tornando, me aprofundando nos estudos sobre a ditadura, que extrapolaram muito as questões de gênero e de comportamento, né? E nesse tempo, né, em que a gente vem vendo, né, o crescimento das pesquisas, essas pesquisas no âmbito da academia, né, essas pesquisas nos programas de pós-graduação, não necessariamente a gente tem, vamos dizer assim, essa divulgação sobre essas pesquisas que vêm sendo realizadas, pelo menos desde os anos 90, que me antecedem muito, né, no ingresso na universidade, chegando, por exemplo, às escolas públicas, né, chegando aos professores de história. E essa é uma preocupação que se tornou ainda mais aguda nos últimos anos, com o crescimento dos movimentos de extrema-direita, né, dos movimentos negacionistas, das práticas negacionistas em redes sociais, da perseguição e vigilância sobre os professores nas escolas. Muitos, aí acredito que aqui a gente vai ter várias pessoas que tiveram essas experiências, o próprio Ayrton também. Então, isso se tornou uma preocupação nossa, né? Principalmente a partir da criação do Prof. História e desse contato mais direto com os professores da rede pública, também da rede privada, onde a coisa também é mais aguda, né, mais complicada. E esse sentimento, essa angústia nossa como pesquisadores da área, né, de ver esses trabalhos sendo disseminados, né, chegando, sendo incorporado às aulas, mas não só às aulas, né? A gente vive hoje um mundo em que a história ela chega por vários outros lugares, e pelo cinema, pelas redes sociais. Então, esse desejo, essa angústia nossa. Então, nos últimos anos, a gente viu a criação de projetos como História da Ditadura, por exemplo, que é um site muito importante, que tomou um impulso muito grande durante a pandemia, o próprio projeto de extensão do professor Edmilson sobre as fontes da ditadura, né? Então, com esse sentimento, vocês sabem que a gente aproveita muito com professores de história as efemérides, né? Então, já peguei algumas efemérides, as datas fechadas são muito importantes. E em 2023, vou cortar aqui um pouco essa história, em 2023, na Ampul Nacional, no encontro da Ampul Nacional em São Luís, durante um simpósio temático, em que eu dividi a coordenação com o professor Paulo César Gomes, hoje na Unespar, no Paraná, que é o coordenador da História da Ditadura, e com o professor Carlos Benítez, né, a gente encontrou vários, que é da Universidade de Salamanca, vários outros professores, e a gente teve essa ideia de lançar um livro que reunisse trabalhos sobre a ditadura que extrapolassem a realidade do centro, né, do centro, do eixo, como a gente passou a chamar, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Que a gente vê muitas vezes é que nos trabalhos, né, locais, as pessoas acabam disseminando a ideia da ditadura, as experiências da ditadura como experiências muito próprias desses estados, né? Isso também nos angustiava, e não raro nas aulas, né, dos nossos alunos e nas aulas também na universidade, os alunos perguntavam: mas como foi a ditadura aqui no Ceará, né? Existiu ditadura aqui? Os alunos do Prof. História comentam muito isso, né? Então, nós começamos, e aí eu estou dizendo que é o primeiro livro, é o livro matriz, embora ele tenha saído depois do segundo, né? Que
que foi organizado por mim, pelo professor Paulo César Gomes, pela professora Mariana Jofili, da UDESC. O Paulo César Gomes, como eu disse, é da Unespá, no Paraná. Professor Anderson Almeida, da UFAL, e o professor Pedro Ernesto Fagundes, da Federal do Espírito Santo. Então, não sei se dá para passar só a outra capa, né? Só para vocês verem, essa foi a ideia, é o outro, né? É a outra capa, na hora que vocês acharem aí. Então, assim, a ideia era a gente convidar um pesquisador de cada estado do país para que ele, a partir de sua pesquisa, ele escrevesse sobre a ditadura no seu estado, né? Então, nós fizemos contato com 27, não é isso? São 27 estados, não é isso? 27 pesquisadores, não é? Isso só foi possível a partir do trabalho do professor Paulo César, que no site História da Ditadura tinha viajado o Brasil inteiro, né? Ele foi, eu lembro que ele veio na UFC e assim, acho que aqui na UES também, e ele entrevistou todo mundo que trabalhava com ditadura. Então, esse trabalho de documentação e quase de arquivo que ele foi fazendo, e ele foi fazendo isso em vários estados do Brasil, ou financiado, né? Ou com financiamento próprio, às suas custas, ou então colegas que descobriam pesquisadores, olha, tem alguém aqui no Acre que está pesquisando isso, alguém aqui em Roraima, ia fazendo entrevistas. Essas entrevistas estão disponíveis no História da Ditadura, então esse trabalho foi importantíssimo para que a gente fizesse o contato com os pesquisadores, né? E as pessoas foram respondendo, vocês sabem, 4 professores de universidade, 300 mil trabalhos, projetos, e aí a coisa foi se arrastando um pouco, sem dinheiro, né, para revisão. Então a gente foi fazendo revisão, as pessoas atrasavam, a coisa mais chata é você ficar cobrando, mas o livro foi saindo. E nesse meio tempo a nossa ideia também, além desse livro que ia trazer pesquisas, né, sobre cada estado brasileiro, era da gente lançar um segundo volume com um balanço sobre a produção em torno da ditadura nas regiões, né? E aí eu fui organizando um balanço sobre o Ceará, né? E aí veio 2024 e a gente, bom, 60 anos, será que a gente consegue lançar esse livro ainda em 2024? Será que a gente consegue fazer esse trabalho em 2024? Eu fui fazendo um levantamento sobre os trabalhos realizados no Ceará sobre a ditadura, ou no Ceará ou fora do Ceará sobre o Ceará, né? E tentando mapear isso, e eu cheguei a esse levantamento que indica que o primeiro trabalho feito sobre a ditadura no Ceará, ele é de 99, né? E a gente foi até 2024 mesmo, né? Então, fazendo esse levantamento, os principais programas onde as pessoas defenderam, além do próprio programa de pós em História da UFC, foram o MAIS, né? Então, o programa anterior de vocês, aqui da UES, o próprio PPGH-UES já tem trabalhos também, o mestrado interdisciplinar em História e Letras, da FECLESC, da UES também, o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFC, o programa de pós-graduação em Educação da UFC, a Federal Fluminense, a UFSC e a UFMG. Então, a gente fez esse levantamento, tentando mapear os principais trabalhos e, ao mesmo tempo, já com a correria, indo atrás dos e-mails e contatos que a gente tinha. Alguns estavam defasados, né? As pessoas demoravam a responder, mas, assim, corremos e conseguimos fechar o segundo livro, que aí a gente pode voltar, que é, de fato, Ditadura no Ceará, um balanço historiográfico, né? Que acabou saindo primeiro do que o Ditadura Fora do Eixo, porque a gente contou com uma colaboração e uma equipe de experts, né, lá do INESP, da Assembleia Legislativa, queria fazer esse registro. Eles não têm, infelizmente, mais parque gráfico, mas eles têm uma equipe muito boa de editoração, de design, de revisão, isso é super importante para a gente, né? Então, assim,
o livro, a gente conseguiu colocar o livro na praça e fazer esse lançamento antes, né? Como eu disse para vocês, é um e-book. Eu trouxe aqui os cartões, não sei se alguém se dispõe a distribuir enquanto a gente vai falando aqui sobre... Pronto, Naldinei. Também trouxe uns cartazes. Então, assim, falar um pouquinho sobre essas pesquisas, né? O que é que a gente constatou. Primeiro, de uma forma mais geral, que desse conjunto de pesquisas que eu elenquei aqui, 77% é formado por dissertações e 23% por teses de doutorado. Isso já deve ter aumentado um pouquinho esse ano de 2025, mas enquanto a gente fez o levantamento era esse, né? E aí, interessante, 75% dos trabalhos são sobre especificidades locais, né? E a gente, em nenhum momento, a gente está defendendo... a gente pensa essa história local em articulação com essa história nacional, né? Pensa as relações, as diferenças entre as temáticas, né? Em relação ao que a gente já tinha de produção, né? A maior parte, né? Aqui, as especificidades, né? Dos 75% que são sobre especificidades locais, a gente tem 36% dos trabalhos são sobre movimentos sociais, 11% sobre relações entre a Igreja Católica e a ditadura, 11% sobre questões ligadas ao âmbito da cultura e do comportamento, 9% sobre políticas educacionais durante a ditadura, principalmente essas muito ligadas ao programa de educação da UFC, 9% sobre questões de gênero, 7% estudos sobre impressos no Ceará, jornais especialmente, a sua articulação com o golpe ou jornais da resistência também, imprensa alternativa, e 4% são trabalhos sobre a luta armada no Ceará, qual trabalho de mestrado do Ayrton de Faria se inclui, né? Então, a gente vê que a maior parte das pesquisas estão localizadas ainda naquele âmbito, que isso é meio que nacional, no âmbito das resistências, né? Dos grupos que se organizaram, que resistiram. A gente tem muito pouca pesquisa ainda, por exemplo, de compreensão do comportamento das elites locais, os rearranjos de forças políticas, né? Embora a gente tenha isso às vezes citados nos trabalhos, mas projetos que aprofundem, pesquisas que aprofundem, ainda muito pouco. E um dado que também é nacional, a gente tem muito pouca pesquisa ainda sobre as direitas, né? Durante esse período. Então, a gente sabe que esses estudos das direitas, né? Ele também é bem recente, né? De maneira mais organizada, ele se sistematizou depois que a gente passou a ver também a extrema-direita se rearticulando, se movimentando. Então, a gente tinha parado de pesquisar isso, vinha sendo pesquisado também pelo âmbito das ciências sociais, mas não de maneira tão sistemática como a gente vê agora no âmbito da história. A gente tem até uma rede que foi formada há alguns anos, chamada Direitas em Rede, né? Que tem alguns pesquisadores como a Janaína Cordeiro, a própria Denise Hollenberg e outros, o Odilon Caldeira, né? Que vem estudando essa rearticulação da direita, como os usos políticos da ditadura por essa nova direita também. Então, esse livro, né, O Ditadura no Ceará, um balanço historiográfico, a nossa ideia é que ele conseguisse sistematizar, né, facilitar esse trabalho de acesso a essas pesquisas realizadas, né? É um pouco de tirar da prateleira, né? Obviamente, a gente ainda está lutando para que esse e-book ele se transforme num livro impresso, né? Apresentamos alguns projetos, vamos ver se a gente consegue, para que chegue também às bibliotecas das escolas públicas, principalmente das universidades públicas, e possa servir de fonte para a pesquisa dos professores e também dos alunos, né? Mas, por enquanto, o e-book cumpre, né, um papel importante, né?
Os meus alunos hoje, eles até dizem, não, professora, faz o PDF, né? Faz o PDF, já manda para a gente. Então, assim, mas de toda forma, não abandonamos a ideia, não se trata de um abandono, mas a gente sabe que também ele chega, e principalmente porque ele é gratuito, né? Foi financiado com recursos do Legislativo. Então, eu vou apresentar rapidamente quais são os artigos para vocês, depois eu falo muito rapidamente sobre o outro livro, nós temos tempo ainda, né? Então, esse livro, pronto, já está no sumário. A gente tem aí, abrindo o livro, um texto do Ayrton de Farias sobre a sua pesquisa, ele vai falar daqui a pouco, né, a mais recente, atentados de extrema-direita em Fortaleza na abertura da ditadura civil-militar, 80-82. Uma outra coisa, tanto nesse livro como no outro, os autores ficaram livres para tratar a partir dos seus olhares, das suas perspectivas teóricas. Então, vocês vão ver aqui artigos que vão falar sobre a ditadura militar, ditadura civil-militar, ditadura empresarial-militar. A gente não fechou isso, né? A agonia dos trabalhadores cearenses em tempos de transição, violência e resistência em camponesa, que é um trabalho do Alberto Rafael, que defendeu o doutorado lá no nosso programa também, sobre a resistência camponesa. Tem um artigo meu sobre o movimento liderado pelas mulheres em prol da anistia no Ceará, que é tema da minha tese. Um artigo chamado A Pastoral da Juventude do Meio Popular, sob o olhar vigilante do SNI, da Carolina Abreu Maciel, que é egressa também do MAIS, né? Fez o mestrado aqui, eu estava na banca, e ela continuou estudando juventude, só que agora a juventude do meio popular. Um artigo do professor Edmilson sobre movimento estudantil, né? Não poderia deixar de ter, o Ed é referência na temática aqui. Itinerários da luta, movimento estudantil cearense e ditadura. Um trabalho, né? Vocês vão ver, obviamente, pela questão das orientações, também vocês vão ver alguns trabalhos sobre as questões de gênero, né? Então, a gente tem um artigo aqui do Elias Ferreira Veras, Travestis, Imprensa e Necropolítica na Ditadura Civil-Militar em Fortaleza. E agora acabei de ver que eu abri o meu arquivo antigo, porque além do Elias Ferreira Veras, tem a Dediane Souza, né, que é uma autora travesti também, que participou da escrita desse artigo. Um artigo do professor Francisco Egberto de Mello, da URCA, do curso de História, chamado Passeio Verde e Amarelo pelas Ruas das Cidades, a festa do 60º da Independência e as reatualizações do golpe de 64. Então, ele já trabalha essa articulação também. Um artigo do João Teófilo, né, que é um cearense que estudou em Minas, fez o mestrado e doutorado em Minas e hoje é professor da Estadual de Minas, e estudou justamente esses movimentos, né, do jornal O Povo, no apoio e na construção da ditadura também, chamado História e Memória sobre o Golpe e a Ditadura no Ceará, o caso do jornal O Povo. O trabalho do Juscelio Regis da Costa, né, que fez mestrado também com a gente, agora está terminando o doutorado na Federal Rural do Rio de Janeiro, chamado Da União pelo Ceará, o Partido Arena, Transmutações e Desentendimentos na Manutenção do Esquema Político de 62 na imprensa cearense, também estuda imprensa. O Tempo é Chegado, Novas Esquerdas e Cultura Popular no jornal Nação Cariri, aqui já no final da ditadura, do Calil Tavares Fonteles, não é meu parente. Um artigo do Márcio Porto, né? Essa aqui foi a tese dele, que ele desenvolveu no programa de pós e ciências sociais, Dom Delgado no Ceará, com a igreja negociando com a ditadura. Um trabalho da professora Maria Lenúcia de Moura, A Fafidã e o Golpe de 64, Perspectivas de Aprendizado com o Passado, onde ela vai falar também dessas movimentações lá em Limoeiro do Norte, a partir da Fafidã. E mais 3 artigos aqui sobre a questão de comportamento, né, os feminismos cearenses sob a vigilância da ditadura militar brasileira, da Sara Pinho da Silva, egressa, acho que foi orientando da Valéria, né, também aqui, e da professora Berenice, né, terminou também agora o doutorado dela na UFSC, né. A Tainara Mirelli do Nascimento, que estudou ditadura e pânico moral, a perseguição às prostitutas no Ceará durante o período. E, por fim, a Valderiza Almeida Menezes, né, que estuda, na verdade, a Benfam
Estranho é o problema do erotismo, mães dedicadas, Benfam e o controle de natalidade em tempos de ditadura civil-militar, aquilo que a gente configura chamar como biopolítica. Então, assim, esse livro, ele foi organizado por mim, pela Valderiza Menezes e pelo Tiago Salles Silva, né? A Valderiza, ela está como bolsista pós-doc da FUNCAP, junto com a gente, continua estudando Benfam, né? Agora, as disputas no âmbito da ditadura em relação à Benfam, a vigilância sobre a Benfam também. Vocês me perguntam, assim, tem pesquisa que ficou de fora, por que não entrou? Na verdade, quem atendeu o chamado e cumpriu o prazo entrou. A gente teria material para fazer um segundo livro? Certamente. E é muito provável que a gente continue, né? Não vamos esperar os 70 anos do golpe, mas que a gente continue. Então, esse livro ele começou a circular, a gente está fazendo um monte de lançamentos agora, articulados depois da Bienal, né? Esse cardzinho que vocês estão recebendo permite que vocês baixem o livro, ele está disponível na página do INESP, né, que está em processo de reorganização, mas vocês conseguem rapidamente acessar. E é o que eu digo, assim, baixem o livro e passem o card adiante, porque é a nossa forma de propaganda, se puderem recomendar, depois digam o que acharam do livro, né? E eu trouxe também, tem um cartaz que está aqui, que é o do Ditadura Fora do Eixo, que saiu agora recente, ele foi lançado agora na última Ampul. E aí é o livro Matriz, né, onde vocês... O único estado que não conseguiu entregar o texto foi o Maranhão, infelizmente, mas uma próxima edição a gente pretende corrigir, né, fazer essa correção, não conseguiu mandar a tempo, né. E esse livro, ele tem 690 páginas. A gente acha que seria muito... a gente tem certeza que seria muito difícil fazer a impressão, mas a ideia também é que a gente experimente, né? A gente fala, o subtítulo é uma viagem pelo Brasil autoritário, né? Que a gente possa entender como é que a ditadura ela foi vivenciada, ela foi articulada, ela foi construída, como se resistiu a ela em diferentes âmbitos, né? Muito interessante os artigos sobre a região norte, né? Sobre essa relação com a Amazônia, é muito distinto do que acontece, geralmente nos relatos sobre essa resistência urbana no Rio, em São Paulo, que é muito focado no movimento estudantil, nas guerrilhas urbanas, né? Então, é interessante demais a gente ver como é que foi construído o pânico moral no Acre, por exemplo, né? Como é que elites, como é que jornais de diferentes vertentes também se mobilizaram, porque tem um equilíbrio, a gente nota isso no livro, né? Ele traz com certeza mais elementos sobre a resistência, mas ele também traz muitos artigos que vão tratar dessa construção social, dos apoios também, que é importante, né? Dos apoios, como é que essa ditadura ela conseguiu se estabelecer por 20 anos e não foi só a partir da censura e da repressão, né? Então, como ela dialogava também com determinados setores da sociedade brasileira, né? Então, esse livro também tá para vocês baixarem gratuitamente. Se vocês tiverem interesse, o site do identidadeeditorial.com.br, podem baixar por lá, podem baixar na Amazon. Na Amazon tem um precinho simbólico, porque eles não permitem baixar gratuitamente. E aqui também pelo QR Code. A gente também partilha QR Codes. Eu vou deixar também com o pessoal do programa. Então, gente, na verdade, eu estou aqui como porta-voz de um monte de autores, né, que compreenderam, né, autores que compreenderam esse momento, a necessidade da gente partilhar as pesquisas, falar de maneira mais clara, foi uma das coisas que a gente pediu também para os autores, vamos falar para pessoas que não são iniciadas, e eu acho que ele pode ter desdobramentos variados. Eu estou pensando aqui, a gente estava falando agora há pouco também do Carlos Fico, né, que lançou um livro que está sendo sucesso, né, sobre a utopia autoritária brasileira, e ele diz que esse é o último livro dele, porque depois ele quer transformar os livros dele em documentários. Eu acho que isso é de uma perspicácia, né, de uma atenção ao tempo em que a gente está vivendo. Então, assim, quem sabe a gente não consegue também gerar, a partir desses dois livros,
esse movimento também de ver podcasts, de ver programas, de ver documentários, né, de ver aulas públicas, enfim. É isso que a gente quer, né? Então, assim, baixem adoidadamente esses livros e repassem aí os cards e os QR Codes. Queria agradecer demais o convite novamente e vamos continuar lançando aí pelo Ceará e fora do Ceará. Obrigada, gente.